quando nós falamos de terapias, tratamentos médicos, todo tipo de abordagem que peça, que exija de nós muito mais do que a gente está conseguindo, eu sempre fico pensando qual o recurso mais é possível, né? E quando a gente fala de meditação, eu acho que normalmente as pessoas não conseguem juntar tudo que há sobre meditação e tudo que faz tanto sentido quando nós estamos assim, no desenvolvimento mesmo, nosso desenvolvimento pessoal, nossa saúde e até aspectos fundamentais de relacionamentos que não dão certo, ou de desarmonias, e a gente não tem a noção o quanto a meditação é importante para a gente trabalhar esses aspectos. E também, como o que eu tenho dito e cada vez mais vou dizer, como a gente pode colocar uma atitude meditativa no nosso dia a dia, de maneira que a gente consiga, de uma forma simples, rápida e prática, entrarmos num estado meditativo em qualquer situação, em qualquer momento do dia, para que esse estado meditativo nos traga aquilo que são, né, os grandes benefícios da meditação, porque a meditação, assim, o que a gente está falando realmente é de nós conseguirmos um estado diferente daquele que nós vivemos e que está nos trazendo muitas dificuldades. Esse é o fato. E qual é a principal questão que nós vivemos? Quando, por exemplo, a gente vai fazer uma constelação, durante a constelação, ou depois da constelação, ou nós estamos sendo submetidos a um tratamento médico. E aí, é comprovado pela ciência que a ajuda que o paciente pode dar para aquele tratamento é muito importante, é muito significativa. É um potencial que o próprio paciente tem de uma autocura que nós todos devemos considerar seriamente, né? Então, uma questão básica que a gente tem que considerar é a paz interior que a gente deve tentar adquirir para começar a conversa, né? Então, tudo que a gente for fazer deve partir do princípio que nós temos que procurar acessar uma paz interior. Vai fazer com que a gente consiga se relacionar melhor com o que está realmente acontecendo. Porque quando a gente fala de solução, a gente tem que colocar o óculos da realidade. E a gente não pode ver a situação como maior, valorizando demais a situação, no caso, o problema, ou menosprezar. Então, senão a gente é engolido pela situação, né? Então, quando a gente tem essa paz interior, a gente consegue dimensionar aquilo que está acontecendo com a gente. Então, a meditação traz isso. Então, quando a gente fala, né, que a meditação reduz o estresse e a ansiedade, é fato. Isso é fato, reduz o estresse e a ansiedade, porque no lugar do estresse e da ansiedade, coloca esse vazio, essa coisa que só quem experimenta que consegue comprovar na prática. Então, exemplos. Questionamentos constantes. Então, a pessoa constelou, por exemplo, ou a pessoa está em terapia, né? E não para aquele circuito constante de pensamentos, né? E no caso da paz interior, são pensamentos normalmente que a gente tem, são pensamentos que realmente nos tiram do sério. São pensamentos trágicos, são pensamentos que são preocupações, né? Então, quando a gente consegue reduzir a ansiedade, o estresse, aumentar a paz interior, a gente já está mais no nosso lugar. E aí, o que acontece? A gente consegue ter clareza mental, para olhar e começar a distinguir o que é nosso e o que é do outro. Claro que uma constelação ajuda, as terapias, tudo ajuda. Mas se a gente não tem essa clareza mental, então, assim, a gente falou primeiro da ansiedade, a gente falou primeiro daqui, do âmbito do sentir. Depois a gente falou da consciência, dessa parte. Então, veja, nós falamos primeiro daqui e depois daqui. Porque o pensamento, ele vai estar ligado aos nossos sentimentos.
Então, na medida em que a gente consegue coordenar um pouquinho melhor os nossos sentimentos, a gente consegue coordenar os nossos pensamentos. E aí, ao invés de puxar a arma, né, a gente consegue olhar para a situação de uma maneira mais tranquila e conseguir fazer um plano de ação, A, B, C, D. Esse plano de ação, A, B, C, D, nós conseguimos fazer melhor e mais rapidamente, sem tanto desvio. Além de tudo isso, né? Então, o que implica tudo isso, né? Sentimento, mente, né? Isso implica, na medida em que a gente se reconhece melhor, que a gente está ampliando o nosso autoconhecimento. Então, se a gente está respondendo ao meio externo como agressivo, sendo que muitas vezes nem é agressivo, é a nossa percepção do mundo está sendo agressiva para nós, mas é porque nós ainda não reconhecemos a nós mesmos, aceitamos as nossas dificuldades e conseguimos aproveitar o que a gente tem como potencial. Então, a meditação, ela nos deixa não passivos, não é questão de ser passivo, que a gente vai levar uma martelada na cabeça e não vai reagir, não é isso. Mas procurando, a gente consegue distinguir e separar-se mais do outro. Mas veja, eu acho interessante, porque essa separação do outro não implica num distanciamento levantando uma barreira. Não! Ao contrário, nós conseguimos, eu digo que é um distanciamento respeitoso, que a meditação consegue trazer para nós, e através desse distanciamento, a gente consegue se escutar melhor e aceitar o outro como legítimo outro. Ou seja, está tudo bem ele ser do jeito que ele é. Isso que ele está dizendo, isso que ele está falando, não diz respeito a mim, diz respeito ao modo como ele enxerga o mundo. E ele tem direito de enxergar o mundo como ele quiser. Então, quando a gente medita, o outro não nos tira do centro com tanta facilidade. É claro que ninguém aqui atingiu ainda o estado de Buda, né, Renata? Mas a tendência é que a gente consiga, frente às maiores dificuldades que a gente passa, a ter um centramento, a ter uma percepção diferente da realidade, né? E aí, uma coisa muito interessante é o aumento da empatia. Então, veja, eu já disse que quando a gente consegue manter, se enxergar melhor em todos esses aspectos, nós conseguimos enxergar aonde o outro se encontra. Ah, ele está assim. Ele está desse jeito. Então, o fato da gente conseguir olhar para o outro com isenção, sem crítica, faz com que a gente consiga ter mais empatia pelo outro e aí não manifestar, não nos manifestarmos de uma forma agressiva ou com justificativas que não vão resolver o problema do outro. Não vão, porque ele está assim, ele está lá soltando os cachorros, ele está lá cuspindo fogo. Então, dependendo do que a gente falar, só vai aumentar a labareda, só vai incentivar mesmo. Então, a meditação nos dá essa tranquilidade para a gente enxergar o outro e o outro estar ali e a gente no respeito. E só dessa postura faz com que o outro vire chaves. Ele começa a agir diferente. Ele começa a perceber as coisas de uma maneira diferente. Que não tem como ele não perceber diferente. Por quê? Tudo muda em torno daquilo que muda. Então, se você muda, o outro também vai mudar. Não tem como. E aí, consequentemente, óbvio, a comunicação melhora. E a comunicação com quem? Tanto com si próprio, quanto com o outro. Dos dois lados. Dos dois lados, a comunicação melhora. Por quê? Porque a gente não vai deixar passar tanta coisa para nós, né? Se isso é agressivo para mim, por que isso é agressivo para mim? Como isso está me agredindo? A gente consegue olhar para aquela situação e trabalhar mais. E durante uma constelação familiar, por que isso é fundamental? Porque, veja, nós usamos muitas teorias explicativas, né? A gente fica explicando tudo o tempo inteiro. E na medida que a gente explica, a gente mantém aquilo que a gente pensa, o que a gente sente, e não evolui, não muda. Ao passo que quando a gente está mais na neutralidade, nós estamos
aptos a, a perceber mais e, consequentemente, desenvolver a nossa criatividade. Por quê? Porque sobra espaço. Sobra espaço. A gente tira espaço da crítica, da reclamação, do nervosismo, da falta de paciência, de perder totalmente o controle, né? Perder o controle, o pior é ser conduzido para uma realidade que é do outro e não é a nossa. Essa que é a questão. Por isso que a palavra autonomia me pega muito, por isso que eu tenho feito essas relações das constelações familiares com autonomia, porque o fato de nós não olharmos para isso, que é comentado por todo mundo, muita gente, eu tenho certeza que muita gente que vocês admiram, falam sobre meditação, né? Porque como que a pessoa pode até ter um problema, ela pode ter um problema, mas se ela não faz esse movimento, que o Bert Hellinger falou que era tão necessário, nós não conseguimos aplicar as observações dele. Por exemplo, um exemplo básico. São vários, né? Tudo, né, das leis do amor você não consegue aplicar. Se você não tiver esses itens que a meditação te dá. Não tem como você aplicar. Como você vai respeitar o outro? Você não respeita Deus, não respeita o destino, não respeita ninguém. Porque você se sente mais poderoso, mas teria que estar mais no controle de tudo e nega o destino. Essa parte do destino já é um prurido para todo mundo, né? E então não tem como isso funcionar, né? E vou dizer, hoje no comecinho, a gente não gravou essa parte, mas eu vou compartilhar com vocês, que eu acho que é importante. Logo cedo, surgiu para mim um vídeo, na verdade, de uma pessoa, quem está mais comigo conhece a Dolores Cannon, que eu estou sempre falando, né, que é uma americana, e ela trabalhava com hipnose, mas hipnose de uma maneira assim, bem convencional, né, até que ela teve umas experiências muito interessantes com a hipnose, e aí o que ela fez? Ela resolveu dar crédito àquilo que estava acontecendo, né, e foram coisas muito significativas. Então, já houve um comentário de uma relação da Dolores Cannon com uma história pessoal aqui, que a gente vai abordar depois, mas o que me vem para compartilhar com vocês dela, né? Duas questões básicas que ela traz. Primeiro, ela foi uma mulher que, com o trabalho dela, com a abertura do trabalho dela, que era uma hipnose convencional, mas ela começou a perceber que muita coisa estava acontecendo e ela não tinha percebido até então ela começou a ser exposta a muitas realidades com relação à multidimensionalidade. Então, ela começou a perceber que a vida não era aquilo que ela imaginava. E que nem que a maioria de nós acreditava ser. E ela, de um estado caipira, né, que se diz dos Estados Unidos, que é um estado bem assim... não é o Wyoming, esqueci o estado qual é, mas é um estado bem assim rural dos Estados Unidos, ela foi desenvolvendo um trabalho em que ela comprovou, escreveu muitos livros, ela comprovou, através do trabalho dela, depois criou assim muitas discípulas e discípulos ao longo da trajetória dela, que comprovam essa experiência que nós vivemos de multidimensionalidade e de multiplicidade de mundos, né? E de realidades. Então, quando nós falamos de estado meditativo, é como se ao nosso dispor, sempre, 24 horas por dia, ou seja, dia e noite, nós tivéssemos acesso a realidades além dessas que nós estamos mais acostumados. E que esses benefícios de nós nos conectarmos com essas realidades é que vão nos trazer benefícios justamente de aspectos da vida além dos problemas que nós vivemos. Então, aqui, nós vivemos a realidade das dificuldades, da necessidade, a trajetória do herói, como dizia Jung. Mas na medida em que nós
nos comunicamos com essa multidimensionalidade, nós conseguimos aí desenvolver nossa criatividade a ponto de que estas imagens que nos surgem, elas vão ganhar vida em nós. E aí, além da tranquilidade e todo esse equilíbrio que eu mencionei, nós vamos conseguir, aí, na questão criatividade, nós vamos conseguir aplicar de uma forma mais intensa para quem já aplica essas percepções, essas visões, essas intuições. Só que para isso, a gente tem que estar mais tempo fora dessa realidade convencional. Para quê? Para nós nos familiarizarmos com o potencial dessa realidade. E na medida em que a gente for nos familiarizando com esse potencial, nós vamos querendo mais e mais. Por quê? Porque a gente sente que muito mais é possível em termos de aquisições, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista profissional, familiar. Então, nós conseguimos sair das atribulações que a gente se encontra muito através desse tipo de pensamento. Então, essa foi um grande presente da Dolores Cannon, né? Esse acesso às realidades. E outra questão que ela trouxe com os livros dela, com o que ela observou, é que ela, como Bert Hellinger traz também, e tantos outros, que nós conseguimos trabalhar com essa realidade ampliando a nossa visão. Então, na medida que a gente enxerga diferente, a gente consegue também aplicar de uma outra forma, obter novos resultados. E aí, quem sabe, fazer aquela grande função que todo mundo, né, que a gente valoriza, como Bert Hellinger, como Maturana, né, que eu tenho abordado um pouco mais, como Jung, né, como Jesus Cristo, como Buda, como todo mundo diz, que a gente consegue exercer a nossa capacidade de influenciar o meio. Então, se, para quem tem dificuldade em meditar, eu sugiro que, se não for por você, que pelo menos pelo outro você consiga. Que às vezes pelo outro é mais fácil, né? A gente não consegue pela gente, mas assim, ai, por um filho, ou por alguma questão que eu não estou conseguindo no meu trabalho, ou, nossa, tal pessoa, puxa, eu queria tanto poder ajudar essa pessoa, e eu não estou conseguindo. Então, essa nossa postura, essa nossa transformação vai poder também ser, como se diz, estimulada por esse desejo que a gente tem de compartilhar uma vida ou uma realidade diferente com o outro. Tá? Eu queria completar, então, dizendo que como que nós vamos colocar em prática esse exercício da meditação de uma forma bem simples. E o que eu tenho dito é o seguinte: basta nós desejarmos ativar essa consciência tranquila, vazia, do presente, que nós conseguimos ativar essa consciência a qualquer momento. Qualquer momento. Nós estamos fazendo qualquer coisa, nós estamos cozinhando, nós estamos fazendo qualquer coisa. A gente consegue fazer isso. E eu vou falar para vocês como. A gente consegue, no dia a dia, colocar em prática isso através de mínimos gestos. Então, para nós exercermos essa capacidade meditativa, esse exercício, nós podemos, inclusive, usar imagens que nos surgem, que não necessariamente a gente tenha que parar, fazer gestos e achar que é alguma coisa muito fora. Eu me lembro que, não sei qual foi a situação, essa semana que me veio uma imagem de uma rosa, que é muito comum no grupo. Me veio uma imagem de uma rosa. Imediatamente, por um segundo, 2 ou 3, eu não sei quanto,
eu entrei num estado diferente, um estado, vamos dizer assim, alterado de consciência, em que eu entrei em contato com essa rosa. Simplesmente assim. Eu estou falando para vocês, eu estou entrando em contato com essa rosa de novo. Eu estou vendo essa rosa, sentindo essa rosa. E sentindo qual é o campo desta rosa. Qual é o campo desta rosa? Isso pode ser por 3 segundos, 4 segundos, não importa. Não importa. O que significa que, dentro daquilo que eu falei, que na medida em que a gente repetir esse exercício várias vezes por dia, nós vamos estar mais próximas desta realidade que é tão significativa e que eu disse a importância, né? Então, pequenos exercícios, não precisa ser coisa grande. E se nós fizermos exercícios antes de dormir, nós vamos reparar que a partir da hora que a gente nem acordou, esse estado de conexão com essa multidimensionalidade já está ocorrendo. E nem vou dizer que são através de sonhos, pode ser através de sonhos, mas não necessariamente. Mas também com percepções, com visões, que vão direcionar um pouco melhor o nosso dia a dia. Tá? Vou sugerir que vocês soltem o corpo e procurem entrar num espaço de paz e tranquilidade. O ambiente que vocês estão é tão tranquilo que ele chega a ter uma consistência. Uma suavidade. Como se fosse de um veludo. Uma maciez. Todo o ambiente em torno de nós é um ambiente que nos envolve. Que nos dá uma sustentação gentil. Sinta como essa sustentação te deixa muito tranquilo, muito tranquila. Sinta como, embora os seus pés estejam no chão, você consegue sentir ao mesmo tempo firmeza, segurança e conforto. Equilíbrio. Equilíbrio. O ambiente que te sustenta, ele só consegue te manter desta forma.
Depois dos seus pés firmes no chão e suas pernas seguras, com leveza. Sinta a tranquilidade no seu peito. Sinta como seu peito estivesse inundado de uma cor pastel, a cor que você preferir. Cor de rosa, por exemplo. E você sente o seu peito muito aquecido e muito tranquilo. Repare como a segurança está junto com a tranquilidade. E no seu peito agora, você sente ternura. Sinta a ternura. Sinta o seu peito se aquecer. Muita ternura. Sinta como isso, essa cor e esse sentimento, eles caminham, fluem para o seu redor. Sinta a ternura em volta de você. Essa cor que estava no seu peito, ela adquire uma aura que te envolve por completo. E ela agora, ela restabelece a coerência de todo o seu ser. Essa ternura trabalha em todas as suas células, a partir do seu peito. Sinta agora como essa ternura envolveu a sua mente. Como agora na sua mente, uma outra cor toma conta. Que pode ser, por exemplo, púrpura, num tom pastel, suave. Relaxe nessa cor que você imaginou, ou na cor púrpura. Sinta essa energia. E com essa energia, o equilíbrio, a ternura
essa energia agora que você sentiu a partir das suas pernas, que te trouxe tranquilidade e segurança, que subiu através do seu corpo, você sentiu o seu quadril equilibrado, o seu tronco equilibrado, seguro, tranquilo, bem posicionado. Sua coluna ereta, o seu peito expandido por essa cor. O seu cérebro, a sua mente, tranquilo. E agora, a partir da sua cabeça, uma expansão infinita. Sinta como agora, não só da sua cabeça, mas de todo o seu corpo, aquela cor que te envolvia, ela vai resplandecer. Agora ela vai mudar de cor, porque agora você está pronta para aceitar. Receber dessa conexão com o universo e entregar a confiança. Entregando a confiança, recebendo confiança. Vivenciando essa leveza. Vivencie agora essa leveza, essa plenitude dessa troca. Você retribuiu e você recebeu. Sinta essa troca. Sinta a consistência disso. Sinta o fluxo. Sinta a energia agora. E agora, caso você tenha uma conexão maior com algum ser celestial, com algum mestre, com algum anjo, arcanjo, com um ser da natureza. Sinta que nessa troca, em que você entrega a sua confiança,
recebe dele agora aquele presente que você sabe que só ele poderia te dar. Receba, receba, receba. Entre em comunhão com esse presente. Com esse ser. Com essa energia. E diga para ele: na medida em que eu aceito receber, eu me comprometo a aperfeiçoar a minha entrega em honra a tudo o que eu recebi e recebo, em retribuição a tudo o que significa a minha vida. Na relação íntima com o todo. Abaixa a cabeça. Sinta o calor desse amor. Sinta esse calor. Vai voltando agora, devagar. Pegue esse presente. Abrace esse presente. Faça uma reverência para essa energia, para esse ser. E vá retomando. Todo o movimento que você fez na sua cabeça, essa luminosidade no seu peito, essa segurança, essa tranquilidade no seu tronco, nas suas pernas e nos seus pés. Sinta essa energia. Sinta os seus pés. Sinta essa leveza. Vamos voltando devagarinho. Sentindo os pés no chão. Sentindo os pés no chão.
todos bem? Voltando. Voltando.